Bom dia, bom dia, bom dia. Ora, ontem falámos sobre a diferença entre a mudança e a transformação. Hoje vamos aprofundar um bocadinho mais, recapitulando a grande diferença entre a mudança e a transformação está no não conseguir voltar atrás, não é? E ontem dei-vos o exemplo da azeitona, quando bom dia Leila, tudo bem? Dei-vos o exemplo da azeitona quando é esmagada, quando é espremida, se transforma no azeite. Portanto, nós não mais conseguiremos voltar a ter azeitonas depois de elas serem espremidas e transformadas em azeite. E ao fim e ao cabo é isso que se pretende. Outra grande vantagem da transformação, e se nós continuarmos a pensar na azeitona e no azeite, percebemos o quê? Percebemos que a azeitona só tem um propósito, é eventualmente poder ser comida, enquanto que depois de sofrer aquele processo de dor, em que ela é triturada, em que ela é esmagada, ela gera um produto que tem muito mais utilidade. Portanto, todos nós conhecemos o azeite, como bons portugueses gostamos muito de azeite, e o azeite, antigamente, hoje em dia temos o WD-40, e aqui o Emanuel, bom dia, o Emanuel percebe mais disto. Temos o WD-40 que é muito utilizado para lubrificar, mas quando não havia este tipo de tecnologias, o azeite servia para lubrificar, serve para temperar, serve para serve para uma série de, não me estou a lembrar agora, mas serve para uma série de digam-me lá vocês, o azeite serve para quê? Olha, serve para conservar, lembrei-me agora, no Alentejo usa-se muito colocar o queijo dentro do azeite e ele conserva-se. Portanto, quando nós somos transformados, aumenta a nossa, olha, hidratante, diz ali a Isabel, bom dia Isabel, bom dia Emanuel. Portanto, quando nós sofremos um processo, quando nós nos dispomos a sofrer, a passar por um processo de transformação, efetivamente passamos a ter mais habilidades, passamos a ter mais ferramentas. Quem aqui é do tempo de um desenho animado que havia há muitos anos atrás, que era o Sport Billy? Alguém se lembra do Sport Billy? Isto é só para ver se vocês são muito antigos, como eu. Alguém se lembra do Sport Billy? Comentem aí. Não, ninguém se lembra do Sport Billy. O Sport Billy era um desenho animado muito engraçado, que sempre que estava perante então, mas vão pesquisar aí no YouTube ou até na internet, e é provável que apareça alguma informação. E então ele era um desenho animado que, quando estava perante uma situação nova, ele metia a mão ao bolso e do bolso saía um saco, e nesse saco tinha sempre uma habilidade, tinha sempre uma ferramenta, tinha sempre tudo aquilo que precisava para resolver a situação. E, portanto, quando nós somos transformados, aumentamos efetivamente a nossa caixa de ferramentas, como eu costumo dizer. E antes tínhamos só uma chave-fendas, agora temos uma chave-fendas, um martelo e, uma espátula. E é isto, os desafios constantes, diários, porque nós dispormos-nos a transformar é também um desafio, é um novo desafio, não é? É querer sair de onde nós estamos. E a mudança começa quando a dor de ficar igual se torna maior do que o medo de mudar, não é? Quando nós pensamos, se eu ficar aqui, nesta vidinha, o resto da vida, vai doer mais do que se eu me dispuser a aprender, se eu me dispuser, se calhar, a deixar algumas amizades tóxicas, se eu me dispuser a ir para novos ambientes, se eu me dispuser a fazer coisas diferentes. Mesmo que, no início, estas coisas possam ser ligeiramente desconfortáveis.
Mas é normal. Todo o processo de mudança gera desconforto. Que depois, se nós continuarmos, se nós insistirmos, vai haver uma transformação. E eu hoje gostava de vos fazer uma pergunta, que é: porque é que tantas pessoas dizem que querem mudar, mas continuam exatamente no mesmo lugar, ano após ano? Continuam com os mesmos problemas financeiros, com os mesmos relacionamentos tóxicos, e alguns sabem que o seu relacionamento é tóxico, mas não têm força, não têm clarividência para os largar. Continuam com hábitos muitas das vezes destrutivos, tabaco, pornografia, que nós pensamos que nos dá prazer momentâneo, mas que depois traz a conta mais à frente. Continuam a viver abaixo do potencial que Deus colocou dentro delas, não é? E a questão não é de certeza absoluta uma falta de desejo, não é? Porque vontade, desejo de ser algo ligeiramente diferente, se calhar a maioria das pessoas tem. A questão é que a maioria das pessoas ama mais a sua zona de conforto. Quem é que já ouviu falar em zona de conforto? Já alguém ouviu falar em zona de conforto? Não é? Nós amamos mais essa zona de conforto do que cumprir o meu propósito, não é? Portanto, a zona de conforto até podia chamar aqui o sofá, não é? A pessoa chegar a casa, o que é preferível? É ir fazer uma atividade física, gastar aquela meia hora que estamos ali deitados a correr o telefone, e que meia hora, amigos, passa em menos de nada, ou é calçar uns ténis, vestir uma t-shirt e dizer assim, já volto. Não é? Outra coisa importante, motivação. As pessoas acham que um dia, eu vou começar. Obrigado, Isabel. Eu um dia vou começar. As pessoas estão à espera de acordar um dia motivadas. E digo-vos uma coisa, porque a mudança é o início do processo, não é? Portanto, nós começamos por mudar e a seguir insistimos e aparece a tal transformação, não é? E a mudança acontece quando nós tomamos uma decisão. E essa decisão tem que ser nossa, não é de alguém por nós. Nós não podemos estar a mudar porque alguém, ou a entrar num processo de transformação, porque alguém quer isso de nós. Não, temos que ser nós próprios a tomar essa decisão, e a Bíblia está cheia de exemplos. Moisés precisou de deixar o deserto, Abraão teve que deixar a sua terra, foi Deus que lhe disse, larga a tua parentela. Pedro teve que largar o barco, porque ele era pescador, vocês sabem. Inclusive Saulo, que quando teve aquele encontro com Jesus Cristo no caminho, teve que mudar de identidade, deixou de ser Saulo, passou a chamar-se Paulo que nós conhecemos hoje. E Deus nunca transformou ninguém sem primeiro pedir uma mudança, sem primeiro haver uma disposição para, não é? A transformação começa quando tu aceitas sair do lugar onde estás. De outra forma, não consegues iniciar este processo de mudança que vai originar uma transformação sem efetivamente tu te dispores a isso. Todos nós conhecemos a história da lagarta e da borboleta, não é? Portanto, uma lagarta não melhora. Há uma grande diferença, porque ela passa por um processo em que antes era lagarta, comia as folhinhas, toda a gente já viu lagartas a comer as couves ou outras coisas, não é? E ao fim de um tempo vê-se dentro de um casulo, não é? E quando ela sai desse casulo, já não sai uma lagarta, sai efetivamente uma borboleta. E a pergunta agora é, e de que é que ela se alimenta? Alguém viu? Alguém alguma vez viu borboletas a comerem couves ou erva?
Sabem do que é que elas se passaram a alimentar? Vejam isto. Esta descarreguei agora. Passam a alimentar-se de pólen. Já repararam que até a alimentação que a lagarta tinha, quando se transforma em borboleta, passa a alimentar-se de algo diferente, algo mais rico, algo mais nobre, que é o pólen, não é? Muito bem, muitas pessoas querem uma vida nova sem se tornarem numa pessoa nova, não é? Querem prosperidade sem terem disciplina, e a disciplina é aquilo que muitas vezes nos faz, mais do que a motivação, manter no processo. Querem resultados sem sacrifício. Vocês acham que a lagarta passa por algum tipo de sacrifício quando muda totalmente a sua estrutura? Porque antes era aquela coisa molinha, não é? Que nós conhecemos das lagartas, e depois passa a ter uma espécie de um exoesqueleto, uma espécie de uma carapaça. Será que aquele processo não dói? Provavelmente dói, não é? Há pessoas que querem uma empresa milionária, mas têm hábitos de uma empresa falida. Não sei se esta doeu. Eu quero uma empresa milionária, eu quero uma empresa a faturar forte, mas faço as coisas como se de uma empresa falhada estivesse a fazer gestão disso, não é? Mas algo muito importante. Deus, na nossa vida, trabalha de dentro para fora. Ou seja, primeiro muda o homem, primeiro eu tenho que mudar, tenho que ativar a minha identidade, para depois a minha vida, que é tudo onde eu toco, a família, o casamento, a empresa, a sociedade, que é algo também muito importante. Porque a sociedade são pessoas. E eu também posso tocar em pessoas. Lembram-se, o maior ativo para Deus são as pessoas, não são as coisas, são as pessoas. E quando eu consigo quando eu consigo prestar um serviço às pessoas, vem daí uma recompensa. E agora não estou a falar só em negócios, porque pode não ser hoje, mas amanhã, eu já fiz um post, se vocês quiserem ir ver lá atrás, sobre o perfume. E o perfume é aquela coisa, esquecendo aqui a parte emocional, não é? Pensem nisto, quando vocês vão ter com alguém, vão cumprimentar alguém entra dentro de uma sala que usou um perfume mais forte, esta pessoa ainda não entrou e vocês já sentiram. Já aconteceu isto com alguém? Acredito que sim, não é? Porque é algo que é físico. Ora, nós devemos ser assim. Nós podemos até não fazer negócio da primeira vez. Daí, eu na minha palestra, Os Códigos do Feijão, há lá uma parte em que eu falo de ser interessado. Ser interessado, mesmo que eu não vá fazer negócio. Quando nós acessamos uma nova mesa, um novo ambiente, eu devo ser interessado por quem lá está. E agora esqueçam os negócios e pensem na rua. Quando vocês falam com alguém, vocês devem ser interessados por essa pessoa. Às vezes há pessoas que só precisam de falar. E vocês, se ouvirem, é algo que a outra pessoa vai fazer uma grande diferença. E vai haver um dia que essa pessoa ou outra vai falar de vocês. E provavelmente é aí que entra o perfume. É aí que entra aquilo que não se paga. É aí que, quando tu fores ter com uma determinada pessoa que nem sequer te conhece, o teu perfume já lá chegou. Porquê? Porque houve alguém com quem tu tiveste cuidado, de quem tu te mostraste interessado, ouviste a pessoa e a pessoa um dia vai falar de ti e vai dizer: olha, fulano tal, sim senhor, vale a pena. Ele é uma pessoa assim, é uma pessoa assado, e só vai dizer coisas boas. E quem sabe se não é aí que se abre um negócio naquilo que tu fazes na vida. E veio de uma coisa que tu... Olá pessoal, está aí gente a assinar.
E tu não sabes se foi daí que veio essa diferença. Portanto, quando nós mudamos internamente, depois a nossa vida à volta de nós também muda. E há pessoas que tudo lhes corre mal, porque se calhar nunca se fizeram interessados por ninguém na vida a não ser por elas próprias. E eu vou-vos dar um exemplo que de certeza que alguns de nós reconhecemos, que é: quantas vezes é que nós estamos a falar com alguém e esse alguém só quer falar dele, só quer falar dele, só quer falar dele, só quer falar dele? Quantas vezes? Digam, façam-me aí deem-me aí alguma indicação para eu perceber que vocês estão a acompanhar. Aconteceu isto a alguém? Já aconteceu isto a alguém ou não? Como é que uma pessoa que só quer falar dela pode ser interessado pela outra pessoa? Pensem nisto. Nós temos que ser o inverso. Nós temos que querer ouvir, dar tempo à outra pessoa e depois, se estivermos num ambiente comercial, num ambiente negocial, ok, primeiro eu sou interessado pela pessoa. Eu vou ouvir o que ela tem para dizer. Eu vou fazer-me amigo verdadeiro, sincero dessa pessoa. Vou tentar compreendê-la. Depois, é um ambiente comercial, ok. Essa pessoa vai-me dar a possibilidade de falar também. Não se preocupem, que isso vai acontecer. Se vocês forem verdadeiramente interessados pela pessoa, e reparem, estamos a falar agora no ambiente comercial empresarial. E pode não ser dessa vez. Pode não ser nessa entrevista, pode não ser nessa reunião. Mas vai ficar algo dentro da cabeça dessa pessoa que ela vai querer retribuir aquela atenção que vocês lhe deram, aquele interesse que vocês lhe deram. E é nessa altura que vocês vão ter a vossa possibilidade. Mas há algo que é importante, vocês têm que ser interessantes. Vocês têm que ter transformação dentro de vocês. Vocês têm que ter, nós porque eu também estou nesse processo. Desculpem, nós temos que ter a mala do Sport Billy carregada de ferramentas. Temos que ter experiências na vida para poder contar, para ser interessantes para as pessoas. Mas isto, se calhar, dará uma nova live e eu vou continuar aqui no processo da mudança, da transformação. Portanto, a pergunta é: o que é que está a impedir a tua mudança, não é? Existem normalmente 4 bloqueios. 4 bloqueios que nos impedem de iniciar o processo. Um deles é o medo. Medo. E se não resultar? E aquilo que eu vos digo é: e se resultar? Vocês lembram-se de ouvir falar aquela história do copo meio cheio ou copo meio vazio? É exatamente igual. Ou eu olho para o copo meio cheio e digo: e se não resulta? Ou o copo é igual, tem água pelo meio, não é? Ou eu escolho dizer e se não resultar, ou eu escolho dizer e se resultar, porque o copo é igual. Portanto, também vai da atitude, não é? Depois temos o ambiente, é dos mais críticos para iniciar uma mudança e uma transformação. Porquê? Porque passamos demasiado tempo com pessoas que te lembram quem tu eras. E não quem tu podes ser. Estás a ver? Quando nós iniciamos um processo de mudança, há alguém que vai lá atrás e diz assim: pois, mas tu antes fazias assim, mas tu antes fazias assado. Isso ficou lá atrás, amigo. Poucos são aqueles que dizem: tu podes ser isto, tu podes ser aquilo. Esses são aqueles que deves trazer contigo. Aqueles que estão sempre a dizer: pois, mas tu lá atrás fazias assim, tu lá atrás fazias assado. Esses esquece, começa a deixar para trás. Esses não te interessam. Não te acrescentam nada. Depois temos, e nós falaremos na nossa primeira aula, temos aqui para já só mentorados, falaremos na nossa primeira aula sobre a identidade. Portanto, na nossa mentoria, a primeira aula vai ser sobre a identidade. E o maior bloqueio não está no exterior. Está naquilo que eu acredito sobre mim próprio.
Sou eu. A maneira como eu acredito em mim. Se eu me vejo como uma vítima, vou agir como uma vítima. Mas vejam isto. Isto já dava outra live. Sempre a pensar em coisas... Pensem nisto. Vítima, toda a vida nós poderemos ser. Eu vou a conduzir, alguém me bate. Eu fui vítima desse acidente. Ou eu bati em alguém. Fui vítima daquele acidente. Agora, viver no vitimismo é que não. Porquê? Porque isso não nos empurra para a frente. Mas isto dará uma outra aula. Se nós nos vemos, ainda falando da identidade, se nós nos vemos como alguém que foi escolhido por Deus, vamos agir de uma forma diferente. Eu vi uma vez, e isto é uma das coisas que eu vos vou falar também na nossa aula da identidade, e fica já este pequenino pedaço, que é: todos os que aqui estão são pais, acho que à exceção da Raquel, que eu saiba. Agora pensem nisto. Alguma vez vocês, enquanto filhos, tiveram que pedir ao vosso pai para abrir o frigorífico? Digam-me lá, sim ou não. E os vossos filhos precisam de pedir: pai, posso abrir o frigorífico para tirar leite, para tirar, sei lá, o que lá tiver dentro? Só espero que isto faça putz na vossa cabeça. Então a questão é: se eu sou filho de Deus, e Deus criou o mundo e a terra, criou tudo o que há dentro dela, por que raio é que eu tenho que andar a pedir, por favor, para ir buscar isto ou aquilo, e não vou lá e não vou buscar, e não vou fazer, e não vou... Se tudo é dele, porque é que eu tenho que andar constantemente a pedir para abrir o frigorífico e ir lá buscar o que lá está dentro e que me interessa? Será que isto faz aí alguma reação no vosso cérebro? Coloquem-se nesta posição. Vocês acham lógico o vosso filho pedir-vos para abrir o frigorífico? Acho que não, não é? Muito bem. Depois temos uma perspectiva bíblica da transformação. Não é? Em Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Reparem que Paulo não diz transformai-vos mudando as circunstâncias. Ele não diz para mudar as circunstâncias, ele diz transformai-vos renovando a mente, o coração que controla o nosso hardware, que faz todo o corpo funcionar. Não é? E porque a tua vida nunca sobe acima dos teus pensamentos durante muito tempo, onde a mente vai, o corpo segue. Onde a visão vai, a vida segue. Agora é preciso apontar para ali. Não é? É preciso apontar para ali. E hoje eu quero te lançar um desafio. Pega numa folha e escreve: o que eu tenho, o que é que eu tenho que deixar? Pode ser uma desculpa, pode ser um medo, pode ser uma amizade, pode ser um hábito, uma mentalidade. Ok? Portanto, a pergunta é: o que é que eu tenho que deixar? Ok? Pode ser alguma destas coisas, e usa estes exemplos que eu te dei para pensar o que é que efetivamente pode estar a precisar de mudar. Outra pergunta é: em quem preciso de me tornar? Em quem eu preciso de me transformar? Porque o teu futuro não está escondido num lugar. Está escondido na pessoa que tu ainda não te tornaste. Deus não te criou para sobreviver. Lembra-te, o filho não precisa de pedir ao pai para abrir o frigorífico. Esta para mim, esta para mim faz um putz brutal na minha vida. O filho, nós que somos maus,
Quando um filho nos pede um pão, nós não lhe damos uma pedra. Agora imaginem Deus, que é bom. O filho não precisa de pedir ao pai para abrir o frigorífico da casa. A mudança acontece quando tu decides tornar-te em algo novo. Se esta mensagem falou contigo, escreve nos comentários a palavra transformação e lembra-te, a vida que desejas está do outro lado das decisões que tens evitado tomar. Ok? Deixo-vos com esta. Deus abençoe o vosso dia. Um forte abraço e lembrem-se de seguir, atentos ao canal que agora mudou de nome e se chama Os Códigos do Feijão. Tchau!